Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, gente? Tranquilo? Bom demais. Eu fico muito alegre quando eu volto aqui, sabe? É muito bom Nós compartilhar ficamos isso, né? quando ele volta, não é? Esse ambiente maravilhoso que a natureza de Deus nos favorece, né? Hoje a gente vai tratar do capítulo de Mateus de 7, o capítulo 7, de 7 a 12. No meu julgamento pequeno, muito inferior pela minha inferioridade natural, eu considero um dos capítulos importantíssimos, porque ele vai trazer para a gente exatamente toda a condição favorável ao crescimento do ser na sua individualidade em todos os sentidos da humanidade, seja material, seja espiritual. E dentro desse capítulo ele traz, perante a doutrina espírita, a regra de ouro, considerada assim, né? Que está no item 12, que propositadamente eu vou deixar para o final, né? Mas antes que a gente entre nesses detalhes, a gente, enquanto espírita, independente da religião, temos que perceber que existe Deus a gerenciar todo o universo e toda a vida dos seres que eles habitam. Então a gente tem que ter a certeza absoluta e a confiança que essa divindade, não só a sua existência, mas a sua operacionalidade na relação das pessoas. Aí a gente traz o livro dos Espíritos, a questão de 10 a 13, onde fala dos atributos da divindade. Não faz parte do nosso estudo em si, mas ele vai trazer à nossa consciência aquilo que o capítulo vai nos oferecer. Então é base para as relações da humanidade. Ele fala o seguinte: atributos da divindade. Está no capítulo 10 a 13 do livro dos Espíritos. Não pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Aí tem um adendozinho de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que ele se desenvolve, o senso moral, seu pensamento penetra melhor o âmago das questões. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Embora não possamos compreender a natureza de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que eleva acima da matéria e entrevê-la pelo sentimento, pelo pensamento. E o item 13, que é o mais importante. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque creis abranger tudo. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grande supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltar, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que imaginemos possa conceber. E aqui vem o item que é o que eu gostaria de fazer. Deus, desses atributos, além da onipotência única e material, causa primária de todas as coisas, blá, 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 é soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça
e nem da bondade de Deus. Ok, gente? Então, sabendo desse Deus em nós, que somos filhos de Deus, nós estamos nele e ele está em nós, a gente então vai tratar daquilo que nos trouxe aqui hoje, que é o capítulo 7, de 17 a 12 de Mateus. Eu vou buscar aqui o estudo que eu desenvolvi, para que a gente possa então localizar melhor. Eu tenho que achar com propriedade, são muita coisinha. Ele vai estar aqui. Vamos lá então. Mas primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a ordem das coisas aqui, eu vou trazer o capítulo, tá? Que a gente está falando, que a outra parte é descrever isso, esse capítulo. Eu vou buscar aqui então. Onde é que eu guardei isso aqui? Eu acho que está aqui. Tá bom. Mateus 7, literalmente ele diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo faça aos outros o que vos quereis que lhes fizessem, pois essa é a lei e os profetas. Isso é o item 12, que eu vou deixar por último. Então, o item 7, que é de 7 a 12. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrará. Batam e a porta lhes será aberta. O item 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O item 9, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? O 10, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Está no 10. O 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? E o 12, assim em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles façam, pois essa é a lei dos profetas. Essa é a regra de ouro da doutrina espírita. E a gente então daqui para frente vamos partir então para o nosso estudo. Vamos buscar aqui agora. Vamos lá. O versículo do Evangelho de Mateus 7 a 12 é um dos mais conhecidos ensinamentos morais do Cristo. Ou seja, esse é um dos capítulos que está lá nas 10 leis morais que o livro do Espírito nos contempla, tá? Lei de produção, reprodução, lei de destruição e por aí afora. E aqui tem as leis morais e esse seria, está incluído nesses 10 aí. Tudo o que queres que os homens lhe façam, fazeis também a eles. Ok? É aquilo que eu vou deixar para o final. Só para dar um spoilerzinho, para você saber aonde a gente está pretendendo chegar. Eu vou buscar agora, literalmente, o Mateus lá. O versículo do Evangelho 7 a 12 é um dos mais conhecidos ensinamentos morais do Cristo. Está aqui, não volta, eu mesmo puxei, muita coisa, fica pelo entendidão. Está aqui. O versículo 7 a 12 é um dos mais conhecidos ensinamentos do Cristo. Ele vai falar de outras coisas. Tudo o que quereis que os homens o façam, fazer também a eles, porque eles é da lei e os profetas. Esse ensinamento é chamado regra de ouro, dentro da visão espírita, especialmente conforme interpretada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vai falar da lei de justiça, de amor e caridade, e vai falar da empatia com o próximo e por aí afora, né? A gente vai buscar novamente aqui o outro capítulo, que é a lei de causa e efeito, oração, divisão de espírito, sentido e pedir, buscar e obtereis, fechando está aqui. Ok? Vamos lá. Pergunta para reflexão que eu faço a vocês.
que venha a compreensão. Sempre dentro da doutrina espírita, gente, a gente tem que avaliar o que ela está querendo trazer, que é da letra que a gente tem que saber tirar. Porque muita coisa tem figuração, e a gente tem que ir fundo no sentido, né? Aí o complemento do capítulo 11, que vem o 12 do Espiritismo, amar o próximo a si mesmo. O que significa a prática de fazer o outro o que quereis que nos façam, gente? O que será? Isso é fácil ou exige esforço consciente? O que vocês acham? É fácil? Exige esforço? A princípio exige esforço, mas depois, quando a gente assimila, isso passa a ser natural. Exige esforço também. Não, mas quando ficar natural, a gente não precisa esforçar mais. A gente já fica naturalmente bom. Na realidade é o seguinte, né? A gente tem que avaliar que não é apenas uma recomendação ética apenas, gente. É uma lei espiritual, né? A gente tem que perceber que até embutindo causa e efeito. E a doutrina espírita vem trazer essas questões de causa e efeito para nós. A realidade é essa. Somos espíritos imortais, essa não é a única encarnação que a gente teve. Tivemos várias. Há uma composição de pessoas aqui que ao momento vão aflorar, ok? E a gente, nas relações sociais, a gente vai ter isso aqui como questão de... E vem falar de evolução do espírito também, né? Que é aprender através das relações. Então, através das relações, a gente vai chegar nessa conclusão que a gente precisa avançar. Ali já de nós, aquilo que ainda precisamos trabalhar, que aí é aquela questão da individualidade, do livre-arbítrio, e há de se respeitar. Mas há uma busca para o espírito, que é a felicidade que Deus nos prometeu. Essa busca é da individualidade no caminho de cada um, né? Aí a gente tem que desenvolver essas capacidades, né? E a causa e efeito, que é tudo que fizemos vai retornar a nós. Tudo, sem exceção. Tudo que fizemos vai retornar a nós. Evolução do espírito, que apreende através das relações. Ou seja, o bem que fazemos é investimento no próprio crescimento espiritual. O bem que fazemos é investimento no próprio crescimento espiritual. O mais que praticamos, cedo ou tarde, nos educa pela dor. Ou seja, não quero agora, ok. Vou estacionar nessa encarnação, ok. Mas quem vai educar tudo isso, gente? A dor. Né? A dor. Porque Deus quer o melhor para seu filho. Ele não vai dar o que você pede. Se você que é filho, que você que é pai, dá o melhor para o teu, imagina Deus. Não vai dar o melhor para o teu filho? É por isso que ele recomenda bater e abrir. Mas ele espera o caminhar do filho no sentido de bater, no sentido de pedir, que vem da humildade, reconhecer as suas necessidades e da potência de Deus a realizar e favorecer a ambientação favorável para que ele adquire. Por isso que eu disse lá no início, que de repente é regra para o crescimento da humanidade. Eu tenho que pedir. Porque ele é pai, gente. O filho pede ao pai. E o pai vai dar para o filho aquilo que é melhor para o filho. Na nossa cuidagem enquanto espíritos imortais, ainda imperfeitos em mundo de prova e expiação, temos essa capacidade. Imagina Deus. Então, tudo que eu quero na minha vida, eu consigo. Tudo. Porém, nem tudo será dado. Por quê? Porque às vezes eu preciso da expiação. Eu preciso da necessidade para desenvolver outras potencialidades em mim. Aí eu peço, ele não dá. Se um filho teu te pedir aí um cigarro de maconha, você vai dar? Não, porque é ruim, não vale a pena. Não é o caminho. Deus faz a mesma coisa conosco no paralelo. O que ele vai dizer? Não vou te dar o carro que você quer. Não vou te dar a fortuna que você quer. Darei sim a doença que você precisa, a saúde que você merece. Ou seja, gente, Deus é infinitamente bom e justo. Ele vai dar aquilo que o filho precisa. Só que a gente não sabe, como eu disse lá no 10 a 13, no Espírito, nós não entendemos ainda Deus. Não temos a capacidade de qualificar, de botar na mão e falar, isso é Deus. Não, a própria doutrina diz, causa primária de todas as coisas. Mas ele não diz o que, ele traz atributo apenas. Então, dentro dessa condição, ele vai te dar o melhor.
mas não vai ser de graça. Vai ser por meritocracia. E além do mais, todos nós aqui no mundo, hoje no orbe terra, é prova de expiação. Estamos em prova ou expiação. Lei de causa e efeito a todo momento no compartilhamento das nossas aquisições intelectuais, materiais que for, no conluio, na irmandade do amor em relação às nossas amizades, trabalho e família. Todos num movimento que Deus usando, como se nós fôssemos, um exemplo pequeno, marionetes. E Ele vai manipulando cada cordinha para cada movimento dessas personagens aí, no tabuleiro da vida imortal. Não é da agora dessa encarnação apenas, é para a imortalidade. E nesse processo, Ele vai manipulando a bel prazer dele. Mas então Ele vai fazer o que Ele quer. Mas olha o que Ele é. Infinitamente bom e justo. Você não tem que duvidar disso. Ponha na mão de Deus. Não é assim que a gente fala? Maria passa à frente, não é assim? As coisas que a gente diz. Gente, a gente tem que acreditar nisso. Isso é movimento de fé. É desenvolvimento de potencialidade, individualidade. Na crença de cada um. Isso não depende de religião, gente. Não depende. A doutrina espírita simplesmente você vai qualificando e vai trazendo pela coerência, pela razão, pelo raciocínio, que assim é que é uma fé raciocinada, não é uma fé simplesmente que ela está direcionada sem, no fanatismo. Não, ela tem um raciocínio claro, embasado numa ciência que vai te provar que tudo isso é verdadeiro. Porém, é cada um no seu livre-arbítrio, nas suas aquisições morais, né? E essa condição, a empatia com o exercício espiritual. Aí vem uma reflexão que a gente tem que avaliar, que ele fala em exercício espiritual. Na prática espírita, esse ensinamento exige empatia ativa. E a gente muitas das vezes não consegue ter a empatia ativa. Nós a temos atipicamente, em determinadas situações, que ainda não desenvolvemos em nós o controle das nossas emoções. Ainda não. Então a gente é levado muitas das vezes pelo ímpeto de uma razão, de uma coerência que você se sente no direito de ter a verdade absoluta daquela situação específica. Aí muitas das vezes você exagera no personalismo, muitas das vezes você exagera na questão que são próprias tuas, né? E muitas das vezes, dependendo da situação, passa do ponto ao ouvido do outro. Mas a gente tem que avaliar que nós somos ainda imperfeitos. E é assim que no movimento a gente vai aprendendo. A atividade de empatia é exercício diário, por isso que ele chama de exercício. Eu tenho que olhar por outro e criar nele empatia. A empatia envolve a aceitação. Na percepção que todos nós somos imortais, em busca do crescimento espiritual, para que um dia conseguimos co-criar com Deus. Para que um dia não precisamos mais da reencarnação como tábua de salvação e modelo de conduta, sem um chicotinho da gente. Quando eu digo isso é porque a doutrina espírita te exige o comportamento da moral. Ele não te exige compromisso material, ou seja, ele não põe fardo pesado em cima de um dos frágeis. Jesus quer misericórdia e não quer sacrifício. Então, tudo aquilo que vai arraiar o sacrifício para que eu exerça dentro da doutrina, qualquer atividade, que extrapole a minha condição de suportar, que para mim vai ser um peso na consciência e um peso no agir, eu faço na falsidade. Eu uso do ego, eu quero aparecer, eu quero fazer, eu quero estar ali porque é bom, não só para mim, mas na visão de todos. Doutrina espírita é liberdade. Você faz o que o teu coração te manda, é aquilo que você precisa e programado já para fazer. Aí a gente tem que entender, aí outro assunto vai cair em outra coisa, que não tem nada a ver com o nosso estudo. Mas na realidade é assim, tá? Por que eu estou dizendo isso?
que muitas das vezes a gente, dentro do movimento espírita, a gente se acha obrigado a fazer um punhado de coisa por estar no movimento espírita. Dentro daquela máxima que Emmanuel diz para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina e disciplina. Aí a gente se encaixa ali dentro, tenta se acolchambrar ali dentro, sem ter o ombro forte para estabelecer essa disciplina. Porque lembrando, até porque, fazendo um recorte, Emmanuel disse para o Chico, não disse para mim e para você. Se ele disse para o Chico, disciplina é para quem tem a pretensão em um programa reencarnatório de escrever 480 obras, se não tiver disciplina, não vai conseguir. Mas o movimento espírita pega isso e põe nas costas do espírita. Calma, gente, calma. Somos imortais, imperfeitos, em busca do auto-melhoramento de nós mesmos. Há situações que eu consigo e há situações que eu ainda não consigo. Aí vem lá no último, né, que eu deixei um ganchinho, e com o spoiler, que é amar o próximo, começou mesmo. Ok, gente? Eu só posso fazer de plenitude aquilo que o meu desejo da vontade do coração já exerce em mim como o bem-estar. Me sentir agradável naquele ambiente, me sentir satisfeito naquilo que eu faço. Que a recepção do outro vai depender da visão do outro. E eu não posso julgar o julgamento do outro. Eu tenho que fazer do coração. É por isso que a gente fala que o perdão tem que partir daqui de dentro. Não é daqui, que aqui é memória. Aqui a gente esquece. Mas do coração não, ele limpa, ele zera e deixa a consciência tranquila. Por isso que nós espíritas dizemos: o perdão faz bem para quem perdoa. Porque ele me livra peso na consciência. E ele me traz pleno para as ações seguintes. E não me deixa amarrado, porque a culpa trava e paralisa. Isso é visão plena daquilo que eu já estou dando conta. Mas se eu não dou conta, o que? Deixa para depois. Eu não sou imortal. E se eu deixar para outra encarnação certas circunstâncias de aquisições que eu não consigo ainda? Tudo bem, gente? Você consegue desenvolver N situações de uma encarnação de 80, 90, 100 anos? Não! A ciência conhece 10% da nossa capacidade do cérebro. Nós não usamos 10% da nossa capacidade cerebral. Nem a ciência conhece tudo que está aqui. Quanto mais nós, quem não tem a lembrança de outras vidas anteriores, por misericórdia de Deus. Então vamos utilizar aquilo que a gente já consegue. Se eu consigo perdoar, ok. Se eu não, deixa para depois. Tem nada a ver. Você só vai sofrer lei de causa, efeito e circunstância. Mas a cada um as suas obras, não é assim que diz o Evangelho? A cada um segundo as suas obras, ok. Eu não dou conta e vou estar sujeito ao meu não dar conta das consequências que vai fazer. Mas pelo menos eu estou amando a mim. Isso não é egocentrismo, gente. Eu não estou aqui fazendo apologia a egocentrismo, mas simplesmente ao alto amor. Se eu não dou conta, eu falo não. O não tem amor embutido, gente. Também tem um lado negativo do não, né? Tem hipocrisia, tem maldade, tem vaidade. Mas o não tem amor. O que fala aqui que a gente leu em Mateus? Você dá corda a teu filho? Dá pedra a teu filho? Você dá maconha a teu filho? Não. Por que não? Porque o não eu vou traduzir como amor. Eu amo esse ser. Não quero o mal desse ser que está sob o meu cuidado. Eu quero o melhor para ele. Eu vou dizer não. Ele pode não gostar que ele é criança ainda. Aí somos nós aqui, crianças espirituais. Quando diz não, eu reclamo. Só comigo. Deus é injusto. Eu sofro tanto. Ok, gente? Na vitimização das nossas atitudes, porque a gente não tem controle sobre elas. Como eu disse, não dominamos o nosso sentimento. Empatia ficou mais ou menos claro aqui, gente? Podemos avançar mais um pouquinho? Aqui, ó. Não basta evitar o mal, gente. É necessário compreender o outro, tá? Porque a maldade ainda vai fazer parte de alguns seres. Não por vontade própria,
É porque é uma questão, por exemplo, da evolução do espírito. A gente sabe que tem uma gradação, o espírito perfeito, imperfeito, puro, mediano. E a gente ainda está numa fase da nossa encarnação, medianamente dizendo, que as nossas relações ainda estão muito presas nas nossas necessidades imediatas, seja da alimentação, seja do bem-estar. E ainda a maldade, em certo momento, a gente fala às vezes da maldade, né? Sem querer, mas no sentido de talvez autoproteção que for, mas a gente usa algumas coisinhas que a gente pode interpretar com uma certa maldade, se puro a gente fosse, mas como não, a gente age com naturalidade, sabe? Porque é assim, é aquele vizinho chato que te incomoda e muitas das vezes você faz uma certa maldadezinha, né? Para que ele caia em si, que ele perceba que ele está desfocado e tal. Vou considerar que é maldade, mas é o seu direito de agir, tá, gente? Não vou entrar em detalhes, mas é mais ou menos por aí que cada um sabe dessas particularidades, porque nós vivemos em sociedade. Mas é necessário compreender o outro, colocar-se no lugar dele, agir com misericórdia. Aí vem a questão maior que a gente tem que avaliar. Que antes de eu julgar, gente, eu tenho que perguntar, se fosse comigo, como seria? Se fosse comigo. Uma vez, sábado passado, a gente faz um trabalho lá no Bezerra, que é a alimentação que a gente leva para pessoas em situação de rua, que chama peregrinação. E é uma das tarefas na Casa Espírita, ou na Casa de Bezerra, que tem duas fases. É a mais longa, porque leva o dia inteiro. Começa tipo 8 horas, vai até, sei lá, 10 e 11 horas da noite. Ok? Dentro e fora da Casa Espírita. Então tem uma fase primária, que é a maturação, confecção desse alimento, preparação, para que a gente leve até lá, porque tem uma cozinha industrial lá dentro com capacidade de oferecer esse tipo de trabalho. Então vai pessoas voluntárias para fazer esse tipo de trabalho. Geralmente 8 horas da manhã, a casa está fechada, o portão lá está fechado, ninguém tem acesso, a não ser aqueles que vão para essa atividade, que é a atividade da cozinha, preparar o alimento. E chegou uma das trabalhadoras da campanha, bateu. A gente estava ocupado fazendo outras coisas, ela encaminhou até o portão e tinha uma pessoa que pediu ajuda, que precisava de alguém para orientar. Ela abriu o portão, mas ela deveria não abrir, mas ela abriu. Quando ela abriu o portão, esse cidadão adentrou. Ela chegou lá dentro e falou, Paulo, era o único homem que estava lá, o resto era tudo mulher. Paulo, o moço entrou aí, você me desculpa, mas ele está precisando de ajuda. Eu falei, tá bom, vou lá para ajudar. Larguei o que eu tinha que fazer. Saí. Quando eu saí da cozinha para caminhar até o portão, mais ou menos uns 40, 50, 60 metros, mais ou menos. Quando eu saí da cozinha, eu chamei lá, me ajuda aqui, porque sozinho não vou dar conta, me ajuda. E fui. Cheguei no portão, olhei, não vi ninguém na rua. Importante de drástico, olhei, não vi ninguém na rua. Voltei para trás. Quando eu passei em frente a um banheiro, que tem um banheiro assim próximo, que as pessoas usam, um banheiro público, eu ouvi barulho de água, de descarga. Eu falei, opa, está usando banheiro. Tem um banco do lado de fora, eu esperei, o cidadão saiu. Eu identifiquei de imediato uma pessoa em situação difícil, não vou chamar de rua, mas sim, a característica pela minha experiência era um cidadão de rua. Ok. Ele chegou e sentou, eu falei, meu irmão, o que você precisa? Ó, o negócio é o seguinte, eu estou precisando de ajuda, porque eu sou mecânico de carro, de lanternagem, eu moro aqui, nessa cidade próxima aqui, depois de... Ué? Não, pra cá, depois aqui de Congonhas. Conselheiro Lafayette. Minha família mora lá, meu irmão, e eu vim pra cá. Aí eu vim pra cá, aluguei uma kitnet, aluguei uma kitnet, já tem uns 3 meses, 4 meses, aí nos 3 meses eles me pediram a kitnet, eu fui dormir ali na UPA da Andradas, a UPA ali, eu falei, tá bom, meu irmão, não fui deixando, só ouvindo, ele falando. Aí ele chegou num ponto que ele queria. O negócio é o seguinte, eu quero voltar para lá, porque ficar na rua é ruim, lá eu tenho alimentação, tenho minha família e tal, e eu preciso voltar, eu preciso de R$22. Eu falei, tá bom. Tá. É porque eu tenho que inteirar a minha passagem para lá. Aí depois que ele falou, eu identifiquei a mentira e tal, eu peguei e falei assim com ele, olha, o que eu posso te orientar, pela expertise que a gente tem, é que a gente sabe que existe uma lei, pela Constituição de 88, que te garante o direito de ir e vir.
E há uma lei municipal que te favorece a passagem de volta para a cidade de origem. Você tem que ir à prefeitura, da rodovia, já cidade. A Guarda Civil me levou lá. A Guarda Civil não faz isso, né, gente? Me levou lá e eu não consegui. Eu falei, meu irmão, a condição que se tem é essa aí. Porque Deus auxilia todos os seus filhos, não desampara ninguém, desde que esse filho esteja com o coração puro. Né? Tipo, mandando certo recado para ele, porque eu sei que ele não ia entender. Ou seja, eu neguei o dinheiro, não me custava dar 20 reais para ele, mas eu neguei o dinheiro. Porque quando eu neguei o dinheiro, efetivamente, eu perguntei para ele, é para inteirar? Deixa eu ver quanto você tem no bolso. Ele enfiou a mão no bolso assim, deixei com o motorista de táxi ali, não sei aonde. Aí eu falei, infelizmente. Aí eu lembrei de Kardec, sabe, gente? Que diz o seguinte, você pode negar 10 verdades, mas você não pode aceitar uma mentira. Essa é a condição do espírito. Aí eu vi o evangelho, que quando eu fui fazer com as meninas, que eu faço de 9h30 até as 10 horas, a gente para, deixa os panelão lá cozinhando, fazendo, e a gente para e vai fazer o evangelho. E eu abro o capítulo do evangelho e venho amar o próximo a si mesmo. Aí te bate assim, né? Você fala, ixi, pegou. Mas com a consciência reta, o não também é amor, gente, sabe? Por que eu estou contando essa história? Porque muitas das vezes a gente fala não numa circunstância, mas no sentido que o outro perceba que ele está no erro, ele tem que melhorar. Aí batei e você abrirá. Esse não pediu, ele caminhou. A porta não vai abrir, gente. Não basta eu pedir, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer o esforço. Não basta simplesmente levantar a mão para o céu. Não basta só a oração. A oração é o caminho da ligação. Mas ela tem que embasar na justiça. Tem que saber o que eu quero pedir. E não olhar simplesmente o lado da minha necessidade material, que eu ainda não consigo dominar, dos meus vícios e situações. Eu não estou aqui fazendo julgamento do nosso irmão em questão. Mas simplesmente mandando uma lição, entre aspas, que eu não posso ser conivente com o erro e com a mentira. Isso não é amor, é um desserviço à doutrina espírita. O espírita tem que dizer não, quando ele vê que a situação assim merece. Porque não ele se deixa envolver pelo roldão do movimento espírita e esquece de doutrina. E vai achar que tudo ele tem que fazer porque alguém bateu na porta. Não funciona assim, gente. O coração nos guia, desde que a intuição seja na bondade. Então a gente tem que ter sentido de coerência. Por isso que é fé raciocinada. Porque senão a gente vai agir no auge do coração. Coitadinha, eu posso. Aí vem uma irmã que estava fazendo estudo conosco lá. Ela diz assim, a minha irmã, outro dia eu cheguei em casa, ela comprou um carotezinho, aquelas barrilzinhas de cachaça, aqueles barrilzinhos de 500 ml, sei lá. Aí ela falou, o que é isso aqui? Não, eu comprei para dar para o moço ali da esquina, mas por quê? Ele gosta disso. Em certo ponto, se você olhar por esse viés, fazer um recorte, ok, ela vai levar de encontro, né? Porque já é o amor, né? Já é a caridade, eu vou levar para ele esse pó de cachaça. Sabe aquele cara que entra dentro do ônibus e fala assim, gente, o negócio é o seguinte, eu estou dando um dinheiro aí para me comprar uma droga ali, para me comprar uma cachaça. Outra pessoa enfia a mão no bolso e se dá. Aí você pergunta, por que você deu? Porque ele foi verdadeiro. Ele falou a verdade. Ele não mentiu. Ok, ele te pediu pão? Você dá para o teu filho aquilo que ele não pede e que é ruim? Aí vem o evangelho de novo. Você entendeu? Amar o próximo como a ti mesmo. Você gostaria de receber isso? Gente, tem que nos avaliar. Não é porque ele foi sincero, mas ele foi sincero com o quê? Com aquilo que vai destruí-lo mais e mais. Você vai ser conivente com isso? O espírito tem essa responsabilidade. É independente de ser espírito. Mas nós, principalmente, que conhecemos que vem de lá para cá, vem com pureza, vem com informação reta. E aí a gente tem que perceber, sem fazer apologia da doutrina espírita. Ok, gente? Engraçado você falando isso, né? De ajudar com a cachaça. Mas aí a pessoa que está dando barrilzinho de cachaça, ela está contribuindo para o afundamento da pessoa, né? Para jogar ela para o coração. Mas aí ela tem ela, como que eu vou falar? Ela tem, você falou, uma responsabilidade na reencarnação, por ter levado, ter contribuído com a pessoa para ela afundar mais ainda, né? Então ela paga por isso. Claro. Toda agressão da lei vai exigir uma reparação. Está na doutrina, gente.
Toda agressão é necessária uma reparação. Isso está agredindo a lei do amor. É que nós não dominamos o sentimento ainda. Eu acho que fazendo essas atitudes no conluio daquilo que está na negatividade, eu estou agindo no bem, eu estou sendo caridoso, eu estou sendo bonzinho. Não estou julgando. Mas pera lá. A sua coerência e o bom senso da doutrina que te convidam a fé de raciocínio, você está raciocinando como? Se deixando levar pelo coração no desvio do sentimento que você não domina? Então calma, avalie a questão. Se ele te pede um alimento, porque o alimento é para sustentar o corpo, ok? Você vai dar o alimento. Voltando às condições anteriores. Gente, eu não gosto de falar das minhas ações, porque dá a entender que você é melhor que todo mundo, mas não, porque tem um viés do outro lado. Tem aquele pedido que você analisa pelo sentimento, que você pede auxílio e vê que ele é bom, e você enfia a mão no bolso e dá. Se for o caso do dinheiro. Mas aí tem uma contradição, né, Paulo? No caso dessa história do moço, né? Se deu o dinheiro, olha o que ele estava mentindo. Sim, eu não dei. Porque não tinha. Eu não dei, porque eu percebi que era mentira, que eu fui buscar, na verdade, ele foi se afundando na mentira que ele montou. Né? Na hora que ele fala que eu vou inteirar, gente, me dá 20 reais aqui, Sandra, que eu vou inteirar minha passagem ali, o que for. Quanto que é passagem? 100, então eu tenho 80, você entendeu? Eu pedi 20 só para inteirar. Quando eu pergunto o que você tem no bolso, que ele enfia a mão no bolso e não acha nada, e diz que o dinheiro ficou com alguém, a gente quem deixa o dinheiro com o motorista de táxi. Eu fiz isso não por maldade, é para perceber que a minha atitude estava coerente. E se ele tivesse o dinheiro ali, tá aqui 60 passagens para lá, custa 80. Eu ia ficar com a consciência de um tamanho que for. Gente, mas a gente tem uma expertise desse lado. A gente vivencia isso há mais de 20 e tantos anos com essa população. A gente sabe como funciona. Mas nem por isso você vai ter o abraço da escuta, oferecer uma ajuda daquilo que você pode orientar, não é assim? Ali é uma cozinha. Se ele fala, estou com fome, eu falo, você espera, a comida vai ficar pronta, eu vou te dar um prato de comida. Ok, gente? E eles sabem, pelo entorno ali da casa de Bezerra, que assim é sábado e domingo, alimento para qualquer um que adentra aquela porta. Para qualquer um. Até para levar para casa. Mas não, a gente vê, e ele está no entorno, porque ele me falou nome de avenida, identidade física de ambiente, é perto da UPA. Ele não é, ele pode ser de Conselheiro Lafayette, mas ele está em BH. Pelo conhecimento do espaço físico, ele fica tramitando o dia a dia. E a gente pega pela mentira. Aí, Kardec de novo, negue 10 verdades, que realmente ele tem o dinheiro, mas não aceita uma mentira, que realmente ele está pedindo sem necessidade. Aí é coerência de cada um, ok? Mas não se deixe levar. Quando eu trouxe isso à baila, gente, é porque a gente no movimento espírita, a gente compra muita coisa que não tem embasamento na doutrina espírita. É o achismo do movimento espírita, que muitas das vezes, pela nossa inferioridade, a gente se adequando, se ajustando, que se eu sair fora disso aqui, alguém vai falar, a casa vai falar assim, vão perceber assim. Não! Seja coerente com as suas ações, seja coerente com o seu proceder. Saia daquele rigor que muitas das vezes o movimento que não estuda, que não compreende, que não busca a verdade, vai dizer por comodidade de comprar o achismo dele, que tem 30 anos de doutrina, daquele que tem 40. Nós temos que ser coerentes conosco e com a doutrina, principalmente dentro do nosso coração. Porque se eu pecar, eu vou pecar pelo coração. Vou assumir as consequências do meu erro, mas ele vai ser minimizado, porque lá eles vão olhar a intenção das minhas ações. Ok? Sigamos então. 15. Nossa, mãe. Difícil, né? Eu não sou tão Responsabilidade individual. Diferente de uma moral externa ou punitiva, o Evangelho enfatiza que cada pessoa é responsável por suas ações. Que eu acabei de dizer. Não há favoritismo divino. Ele é bom e justo com todos. Justiça divina é educativa.
Possamos aqui, gente, justiça divina é educativa. Quando eu digo para o meu filho, na minha casa, não, eu estou educando, porque eu o amo, eu quero o melhor para ele. E o não é educação. Deus faz conosco a mesma coisa, Ele nos educa através do não. Ok? Daquilo que Ele sabe que eu preciso, porque Ele me criou. Ele sabe onde é que estão as minhas deficiências. Ele conhece cada fio de cabelo da minha cabeça. Então Ele sabe a minha necessidade real. E quer que eu caminhe, entre nessa questão que Ele programou para mim. Que coisa que Ele programou para mim? Que Ele programou para mim? Maldade, ruindade? Não! Felicidade eterna. Ok, gente? E essa felicidade vai de acordo com a compreensão de cada espírito. Felicidade lá, gente, daqueles espíritos já superiores, quando ele faz o bem, ele se sente feliz. Quando ele promove o bem-estar, ele se sente feliz. Não é felicidade da rede, de ficar, né? Não, a felicidade é diferente, tem outro sentido. Porque ele desenvolveu nele, já são sentidos mais divinos, vamos dizer assim. Ok? Que está legado a nós, por sermos filhos dele. Como se fosse o espólio de Deus em nós. Né? O que Deus deixou para mim? Tudo de bom. Só que a tua parte animal ainda grita mais do que Deus dentro de você. Um dia que a tua parte divina gritar mais do que a tua parte animal, com certeza você não vai cometer erro. Com certeza você vai crescer espiritualmente. Com certeza a expansão da alma vai ser muito mais bem-vinda. Mas enquanto ainda isso não existe, que é a aquisição, não é de graça, é meritocracia, as encarnações estão aí sucessivas e solidárias para nos dar essa condição e provar tudo isso. Então não adianta a gente querer dar salto. O Emmanuel já disse que a natureza não dá saltos. Dou conta de perdoar o que não dou, deixa para outra, gente. Deixa para outra. Porque eu não dou conta agora. E se eu não der conta agora, eu vou agredir a quem? A mim. Aí eu vou contra a lei maior de amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Não me amo. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Eu tenho que me amar. Quando eu me ponho na condição de amor próprio, eu evito tudo que é danoso a mim, porque eu me amo. Não bebo, não fumo, não vou procrastinar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, porque eu me amo. Ok? Mas enquanto eu não tiver essa condição desenvolvida em mim, como é que eu vou amar ela? Como é que eu vou amar meu próximo? É um engodo, gente, do nosso ego a trabalhar na nossa mente. Que muitas das vezes a gente não usa certa sola achando que vai ofender o outro e a gente então vai sendo bonzinho, aceitando, sendo conivente com situações que precisam mudar. Mas muitas das vezes a gente faz essa negação de nós mesmos. Assim, Mateus 7,12 não é só um ideal, é um critério de autoavaliação diária. Né? Estou sendo justo? Estou sendo caridoso? Estou tratando o outro como eu gostaria de ser tratado? Essa é avaliação diária, gente. É consciência. Relação com a reencarnação. Tem alguma relação com a reencarnação? No capítulo 7,12, de 7 a 12 de Mateus? Na visão espírita, esse princípio ganha continuidade ao longo das vidas. Podemos encontrar pessoas com quem tivemos conflitos. O que é a família, gente? Se não irmãos de conflitos anteriores de vidas sucessivas para trás. Situações difíceis podem ser oportunidade de reparação. Não é? Na convivência com aquele que é difícil de conviver todo dia, eu desenvolver a capacidade de aceitação muitas das vezes que eu preciso dela para relacionar com os outros. Eu preciso desenvolver empatia, desenvolver a capacidade de não julgamento, respeitar o livre-arbítrio. É na convivência diária de cada dia. Se não for assim, como é que eu vou desenvolver essas potencialidades se eu não partir para ação? Não é bater? Não é fazer movimento? Não é buscar? O que eu estou fazendo? Na contemplação apenas? De uma prece? Não. Eu tenho que fazer o exercício do caminhar, o exercício do fazer. Quem está doente busca quem, gente? Médico. Seja em qual área que for. Em qualquer sentido que o meu raciocínio já demande. Quem está com fome procura o quê? Alimento. A gente tem que buscar. Ele não vai cair no nosso colo.
Por isso que eu digo que é uma das regras para qualquer progresso humano, em qualquer fase ou situações que a vida possa apresentar, material, financeira, amorosa, o que for. Eu tenho que buscar. Sabendo que quando eu bato com a consciência reta e o coração pleno, eu vou ter Deus. Fazendo o quê? Justiça e bondade. Vai chegar até a mim aquilo que eu busco. Às vezes eu chamo de sorte, né? Posso chamar de várias coisas, né? Que muitas das vezes é ação divina. A providência à minha frente me auxiliando, chamo de milagre, de qualquer coisa. Livramento, qualquer coisa. Mas é Deus, gente, agindo naquilo que você já está pronto a receber. E quando a negativa vem das suas buscas, epa, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo? Porque Deus é bom, não é? Deus quer desempregado, gente? Não, senão não seria Deus. Ó, você está falando que um homem que é bom e justo, onisciente, onipresente, onipotente, está em tudo quanto é lugar, causa primária de todas as coisas. Esse cara é bom na sua excelência. Ele vai querer o meu desemprego? Ah, então vou analisar esse desemprego aí, um que ele esbarrou em mim. Culpa minha? Culpa da empresa que eu trabalho, da situação que é? Não aceito esse salário que é pequeno? Sei lá, gente, não estou aqui julgando não, tá? Isso aí é da individualidade de cada um. Mas Deus não quer. Deus quer o melhor para você. E muitas das vezes a perda do emprego é o melhor para você. Você vai achar o melhor lá na frente. Aí vai ações retas, né? Ixi, fugiu aqui, ficou escuro. Aí ele vai achar ações retas e por aí afora. Se eu volto lá de novo. Achei. Já tá bom, tá. Logo, praticar a regra de ouro evita débitos espirituais. Ajuda a harmonizar relações do passado, acelera a evolução do espírito. A aplicação diária, na visão espírita, a gente pode dar alguns exemplos. Família, paciência e compreensão, laços de reajuste, aí vem reencarnação. Trabalho, honestidade e respeito, construção de mérito dentro do trabalho. Desentendimento, perdão, libertação espiritual. Não estou preso à culpa, não estou travado. Não tem que ir lá na frente voltar com essa mesma pessoa. Não tem que ir lá na frente passar pelo mesmo caminho. Dentro daquilo que eu já dou, sempre, gente, sempre, daquilo que eu dou conta, sem peso na consciência. Ok? Você vai cobrar de uma criança de 8 anos comportamento de adulto? Não, ele ainda não tem informação para tanto. Não exija dele aquilo que ele não consegue. A mesma coisa Deus faz com seus filhos. Não vai exigir. Jesus em Oséias, o livro de Oséias já dizia: misericórdia quero, sacrifício não. Modelo e guia da humanidade, questão 625 do livro dos Espíritos. Qual o modelo para a humanidade? Jesus. Vamos seguir Jesus. E o que ele fala? Não põe fardo pesado em um dos páginas, é dando que se recebe, é morrendo que se vive pela vida eterna. Ou seja, gente, só trouxe informação, não exigiu nada, não impôs nada. Faça isso. Não, raciocine e pense. Avalie. Não é assim? Tem um ponto essencial aqui que é fazer o bem mesmo quando o outro não faz, pois é a lei individual. Fazer o bem mesmo quando o outro não faz, pois é a lei individual. Eu não dependo do outro, é individual, gente. Se meu marido faz, beleza. Se eu não faço, ok. Nem para isso eu tenho que entrar em conflito. Cada um está num processo evolutivo. Cada uma das relações vai representar um papel que lhe cabe, trazendo para o outro a experiência e recebendo do outro experiências. Não adianta eu buscar a perfeição no outro que eu não vou achar. Ok? A gente, na somatória das relações, é para a gente tirar o melhor do outro, o melhor. O que é ruim, ruim entre aspas, porque é o que ele dá conta, é o que ele responde. Aí vem a empatia. Amar o próximo, como a ti mesmo. Você já superou, mas ele não. E aí? Vai obrigá-lo a superar para conviver com você? Onde é que está o amor? Próximo, como? Onde é que está? Conclusão.
O Espiritismo Mateus 7,12 é mais do que um conselho, é um resumo da moral do Cristo, gente. Pega, tira todo o Evangelho, tudo. Bota o Sermão da Montanha e leia o Sermão da Montanha hoje. Esquece o resto. Só leia o Sermão da Montanha. Você não está perdendo nada. Nada do Evangelho. Nem de livro, nada. Livro, adendo à doutrina espírita, fora do Pentateuco, gente, é conhecimento. É conhecimento teórico e conhecimento que leva à prática, mas é conhecimento para o intelecto, nas ações que o intelecto te acomanda a fazer pelo bem do raciocínio coerente. Fé raciocinada. Aí vem Livro dos Médiuns, vem um punhado de livro que a gente conhece. Chico, 428 livros, 436 livros. Ok? Pentateuco, Kardec. Evangelho. Olha isso. Ok, gente? Olha isso. Se você fala, o Evangelho aqui eu domino, acabou, gente, esquece o resto. Não esquecer o resto, tá? Que aí vem intelecto, vem conhecimento, conhece a verdade que liberta e outras coisas, né? Não estou aqui jogando por terra a doutrina espírita, gente. Mas ela nos convida a sair do egoísmo, desenvolver amor inconsciente, construir o nosso futuro espiritual através das atitudes. Em outras palavras, a forma como tratamos os outros é a forma como estamos moldando o nosso próprio destino. Ok, gente? A forma como estou tratando o outro é a forma como estamos moldando o nosso destino. Pense nisso. Ok, gente? Porque muitas das vezes, gente, o movimento espírita, temos um minutinho, né? 2. Ixi, muitas das vezes o movimento espírita tem esse raiar, sabe, por falta da compreensão do estudo, que isso demanda tempo, demanda você frequentar grupo de estudo, demanda um punhado de coisa, sair do orgulho, buscar que você não tem muito entendimento e tem que buscar a coerência, mas dentro daquilo que a doutrina oferece. Aí a gente, por evitar tudo isso, todo esse comportamento que é cansativo, você prefere o quê? Comprar falas. E essas falas, muitas das vezes, a gente vai fazer coisas erradas, que o movimento sem estudo vai trazer o quê? Aquilo que é comprou do outro, que o movimento age assim. E traz situações que não condiz com aquilo que o Cristo nos oferece. E a gente tem que olhar o Evangelho, gente. Ok? Tem que olhar o Evangelho. Modelo e guia da humanidade é quem? Jesus. Fora dele eu estou modelo. O que é modelo, gente? Aquilo que é o meu espelho, aquilo que eu quero. O que é guia? Aquele que tem condição de me guiar. Eu estou cego, eu vou confiar no meu guia. Isso é Jesus. Não que eu não preciso estudar, eu preciso estudar, porque senão eu vou conhecer. Conheceis a verdade eu liberto. Mas vem primeiro o quê? Vem amor, gente, vem evangelho. E Jesus dizia, amai-vos e instruí-vos. Mas o amor vem na frente. Então vamos amar nessa reencarnação, se for o caso, deixar a instrução para depois, porque senão eu vou buscar a instrução e vou esquecer do amor. Você é um intelecto, mas o intelecto vazio. Aí eu chego lá em cima, doutrina espírito, bonzão. Eles olham para mim e falam, beleza, meu irmão. Ô, Paulo, você conseguiu. Ó, que coisa boa. Você vai voltar. Como voltar? Você vai aprender a amar. Quem vai me ensinar a amar, gente? É o Evangelho. O Evangelho é o outro, é Jesus. Quem vai me ensinar a amar é o Evangelho. É Jesus. Ok? Que Deus fique no coração de cada um. Muito obrigado, gente.